Cristo vai vir ao mundo, Cristo vai ser anunciado, então a gente tem que redimir essa data. Desse universo, a coisa mais brilhante não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando Deus pisou na terra. O Filho de Deus veio ao mundo, Deus veio ao mundo. Então, qual a importância do Natal? Natal é o dia de celebrar a salvação. Ele olhou para um bebê e espiritualmente, por divina revelação, ele sabia que estava diante dele o Salvador do universo. Wolf não te dá asas, mas te faz voar. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Eu espero que tenha passado muito bem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o Natal. Você sabe o significado do Natal? Você sabe por que comemoramos essa data? O homem tem essa resposta. Pastor Alex Paulo. Pastor Alex Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Kozaka? Boa noite, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos diante de uma data muito especial e eu tenho certeza que esse tempo será um tempo oportuno para a gente, para aproveitarmos um tempo em família, refletirmos sobre o que importa de fato e tirarmos boas lições no meio disso tudo, não é verdade? Final de ano é tempo de descanso, tempo de passar com a família. Vai passear? Vou passear no início do ano. Já tá ali, as malas já tá praticamente prontas aí, dia 1º eu tô, ó. Manhattan Easy. Cachoeiro todo vai pra Manhattan Easy. Manhattan Easy, a galera vai pra lá. Mas eu vou pra capital, vou ficar um pouquinho lá na capital. Que isso, ostentação pura. Tá certo, bom demais. Mas bom demais. Eu diria que nem Salomão, em toda a sua glória, teve a oportunidade de conversar com o pastor Alex Paulo. Na verdade, Salomão jamais faria essa escolha. Cara, a honra é minha, muito bom estar com você aqui, me senti honrado com o convite, vem tanta gente bacana aqui, amigos preciosos já passaram por aqui, e agora chegou a minha vez de estar aqui com você, ouvindo e também compartilhando alguma coisa. Que alegria, satisfação. É um prazer enorme. Pastor, antes da gente falar sobre o assunto que a gente propôs a conversar sobre, eu gostaria de saber quem que é Alex, quem é o pastor Alex? O pessoal da sua igreja conhece, né? Mas eu acho que no entorno muita gente não te conhece. Ou às vezes até da própria igreja, né? Não conhece aquela história mesmo, né? De onde veio, né? Por que estou aqui? Por que eu recebi esse chamado? Fique à vontade para falar pra gente. Bacana, olha só. Meu nome é Alex Paulo da Cruz. Eu sou aqui de Cachoeiro mesmo. Nasci em uma família evangélica, na Assembleia de Deus, no Ministério Samuel Levi, não é? E onde congreguei até minha adolescência. Na adolescência, eu fiz uma pequena passagem com o pastor que tive na Samuel Levi, com o pastor Valdir Pedrotti. Nós fomos ali para o IBC, onde ele fundou uma congregação da Assembleia dos Santos. Não é? Tinha uma aqui no aeroporto, que era a Matriz. Meu pai foi de lá. É mesmo? É. Que coisa boa. E uma filial lá no IBC. Não é? Ali fui batizado. Não é? O pastor Antônio Roberto, o pastor Valdir, pastor Simar Moté, pastor Orlando, homens sérios, homens de Deus. Fui batizado ali, mas no ensino médio conheci uma turma na Hebron, não é? Eu estava com 16 anos e fui fazer uma visita, depois fui para um retiro, não teve jeito. Fui capturado, né? Fui para Hebron e fiquei lá bastante tempo. E na Hebron, o chamado que eu já tinha recebido na Assembleia dos Santos, ele foi ficando cada vez mais latente, não é? E a partir dali já servindo na comunidade local,
Porque eu costumo dizer que o termômetro para uma vocação costuma ser a comunidade local. As pessoas que estão ao seu redor, elas acabam percebendo, né, habilidades, o dom que você tem, e você vai sendo aperfeiçoado no chão da igreja, né? Embora você não tenha uma compreensão teológica, mas a ortopraxia já está fluindo ali. Na prática, você vai fazendo todo dia, vai compartilhando todos os dias. É uma visita que você faz, vai dormir na casa de um amigo no final de semana, não é? Vamos para uma vigília junto, vamos num congresso junto, e as coisas vão se desenhando, né? E como a Assembleia de Deus, ela sempre teve uma rotina cultica muito forte, e tinha muito se prezava muito por ir à igreja, né? Não falta culto. Então, segunda-feira, culto da família. Terça-feira, culto de ensino. Quarta era culto nas casas, não é? Sexta-feira, oração na igreja. Domingo, de manhã e de noite, estava na igreja. E no nosso caso, eu fazia parte de um trabalho lá na igreja chamado Adoração e Adoradores, que era às 4 horas da tarde no domingo. E aí a gente era daquela época do terno ainda, da Hebron, não é? Então botava o terninho, meu amigo, no sol quente, 3 horas, pegava o ônibus. Gente, vocês que não são de Cachoeiro, isso aqui é judiação, tá? Meu Deus do céu, eu chegava na igreja ali, mas assim, aquilo ali foi uma escola, a gente aprendeu muita coisa ali naquele tempo, e depois desse culto a gente tomava um café junto com o pastor. Ele falou, vocês acertaram nisso, vocês erraram nisso. Ele ensinava a gente sobre a dinâmica do culto, como dirigir, como pregar, como falar com as pessoas. Esse culto da tarde, dirigido pela juventude, era uma escola prática. A gente tinha escola dominical, de vez em quando tinha algum treinamento de liderança, alguma coisa nesse nível, uma escola de obreiro, uma coisa que a igreja sempre promovia. Mas acabava que esse culto de domingo à tarde era um laboratório, né? Estavam se formando ministros de louvor, pastores, músicos. Inclusive, nasceu ali na Hebron uma coisa que a gente chamava de base de acesso. Então, a pessoa estava aprendendo o instrumento, ela não ia para o louvor, ela ia para onde? Para a base de acesso. E aí, à medida que o músico ia desenvolvendo, ele era pescado e participava de alguma outra base. Então, ali eu fui me descobrindo e até que, posteriormente, nós viemos para o aeroporto. Né? Agora, a percepção que eu tenho é que o senhor nunca se encantou pelos prazeres do mundo. Então, cara, o mundo é bonito, o mundo é belo. Quando eu falo mundo, eu estou falando do cosmos, né? Agora, o sistema mundano é destrutivo. E para a glória de Deus, nasci no ambiente da fé, da igreja. Passei toda a minha infância, pré-adolescência, adolescência e juventude. Nunca desviei, graças a Deus. Isso não me faz melhor, não é? Isso não me faz mais crente, mas isso me poupou muito, não é? Então eu não tenho o testemunho do ex. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, nada contra, não é? Isso também é bênção quando a pessoa fez e é transformada. Se arrepende, né? É o mesmo evangelho que levanta, ele sustenta. E eu gosto dessa ideia que Deus não é apenas aqueles que levantam, que caem, mas ele sustenta de pé. Não é? Então é muito bom ter esse testemunho para contar, para partilhar. Não é? Não que eu não tenha errado, errei muito e continuo errando, não é? Mas esse ambiente é um ambiente de graça e misericórdia, de favor de Deus, então isso é muito bom. Esse errar ali dentro, né, junto com o pai, né, ali daqui a pouco você chega ali, papai, me perdoa, né, é mais tranquilo, né, do que você tá lá fora, né, cara, longe do pai, né. Olha só, eu costumo contar uma história, eu sou defensor de um personagem bíblico chamado Eutico. Todo mundo fala que Eutico dava na janela, e da janela Eutico ficava olhando o que estava dentro, o que estava fora. São alegorias, né, em cima de um texto bíblico. Mas eu pergunto para você, Kozak, Eutico, era meia-noite, ele estava ouvindo a pregação de Paulo, quando ele dormiu e caiu e morreu. A pergunta é, ele precisava estar naquele lugar? Meia-noite, provavelmente ele não estava vendo nada, em um tempo onde não tinha iluminação pública. Então não tinha nenhum fascínio lá fora. Por que Eutico ficou ali naquele lugar? Eu penso que era puro anseio de ouvir a pregação de Paulo. Sim. Eutico não tinha
outra pretensão. Mas ele ficou com sono, caiu e dormiu. Mas ele caiu num lugar seguro. Né? Porque daquele lugar que ele caiu, Paulo foi lá, levantou e restaurou ele. Então eu acho bacana que a comunidade de fé, ela deve ser esse lugar. Sim. Esse lugar curativo, restaurativo. Não é? Não que você não caia, que você não erre, que você não deslize, porque isso acontece com todo mundo. Mas quando você está num ambiente saudável, você é restaurado, entendeu? Então, assim, eu acho glorioso quando a igreja se torna um lugar aprazível de maneira que você não tem a curiosidade, o anseio de conhecer outras coisas, não é? Já está satisfeito em Deus e com a comunidade de fé. Isso é bom demais. Aí você veio para o aeroporto, você já veio casado, já tinha filho, como que foi isso aí? Então, quando eu vim para o aeroporto, eu vim para auxiliar o pastor Moisés Maciel. Ele veio para assumir a igreja e eu vim para auxiliar na parte musical. Eu tinha 1 ano de casado. Na verdade, eu ia completar em setembro, no dia 18 de setembro, 1 ano de casado. A gente veio no mês de junho, no dia 6 de junho de 2010. Manda um abraço para a esposa aí, ó. Em 2011. Não esquece não, hein? Não. O pessoal passa aqui, ó, esquece. Não, eu quero mandar um abraço para minha esposa, meu amor. Que Deus abençoe poderosamente o nosso casamento. Abençoe nosso filho. Você é muito especial para mim. O nome da esposa? Monique. E o filho? Daniel. Deus abençoe. A gente veio para cá no dia 6 de junho de 2011, na verdade. E no dia 18 de setembro eu faria 1 ano de casado. Né? Eu vim para cá para auxiliar. Eu ainda não tinha sido consagrado a pastor. Né? Mas só que quando a gente chegou aqui, com pouco tempo, o pastor fez um trabalho muito intenso, muito forte. Mudou a igreja de local, fez uma grande construção. Né? E ele passou no concurso para o Tribunal de Contas de Cuiabá. Nossa, lá no Mato Grosso. Meu Deus. Muito longe. Diante da mudança do pastor, ficou aí a vacância para um novo pastor. Foi colocado um pastor interino, na época o irmão Christian, homem de Deus, mas por alguns motivos pessoais ele não pôde permanecer. E aí o pastor Zé Alves não conseguiu designar ninguém para cá. Né? Até por algumas questões administrativas na época, por conta da obra, alguns ministros não toparam muito o desafio. E o pastor me fez o convite se eu toparia assumir interinamente. E aí o pastor Mauri botou fogo na lenha, dizendo: pastor Alex está lá, dá uma oportunidade para o Alex assumir a comunidade. Só que eu tinha 21 anos, não é? Ainda não tinha formação teológica completa, estava caminhando para 1 ano de casado. Era um bebê nessa parte, né? Exato. Eu já tinha já tinha certeza, convicção do chamado ministerial, mas ainda muita inexperiência. E aí eu acabei percebendo com esse convite que tudo aquilo que a gente estava vivendo na juventude da igreja era uma escola. Inclusive eu dou um conselho. Né? Se você tem uma vocação ministerial, ela se desenvolve servindo a comunidade local. Né? Não espere que você assuma uma igreja, seja líder de um departamento, nada. Sirva os seus irmãos, sirva a comunidade. É uma escola. Inclusive, tem muita gente que vai para o seminário, domina a teologia, mas não tem ortopraxia. É fraco na prática. Não é? O outro lado também é um grande perigo. Tem muita gente que domina a prática, mas não estuda. E acaba reproduzindo ignorância, falando besteira e produzindo escândalo no meio da comunidade de fé, não gerando saúde. Então, eu penso que a gente precisa unir as duas coisas, uma boa teoria com uma boa prática, uma boa ortodoxia com uma boa ortopraxia. Isso faz bem para a comunidade, faz bem para a gente também, né? Sim. Cara, que legal, que interessante demais essa sua história aí. E eu já tive o prazer, né, de estar lá na comunidade com o pastor, né? Tem que voltar. Sempre naquele sorriso, né, recebendo todo mundo ali com aquele abraço, né? Eu acho que ele é considerado o pastor sorriso. Não, olha só. Já viu a história do profeta e do palhaço? Não. Vou te contar então. O que acontece?
Dois amigos entraram no seminário, né? E um era muito brincalhão e o outro era muito sério. E numa aula sobre vocação, aquele muito brincalhão descobriu que a vocação dele não era para ser pastor, mas era para ser palhaço. E ele entrou no circo e foi rodar o mundo. E se tornou um célebre palhaço. O cara era bom. E o outro, meu amigo, cursou teologia, formou, ficou muito bom. E aí, posteriormente, ele teve a oportunidade de foi pastorear em uma cidade. E pastoreando ali, ele viveu muitas coisas, mas ele não conseguia muito desenvolver o ministério. Ele era muito assim, metódico e sério. E ele não transmitia a emoção ao falar. Já o palhaço, extremamente contagiante, brincalhão, arrastava multidões. Teve um dia que o circo veio na cidade, onde a igreja estava situada, e o pastor fez o quê? Foi no circo. Foi no circo. Quando ele chegou lá, viu aquela multidão rindo, gente chorando, rindo, e o palhaço era a sensação. As crianças ficavam com os olhos brilhando. E aí o pastor saiu em crise. Por quê? O palhaço fazendo bobeira atraiu uma multidão, e ele pregando o evangelho que salvava, não atraía as pessoas. Marcou um café com o amigo dele para matar a saudade. E o amigo dele falou assim, ó, antes do café eu vou na sua igreja. O palhaço foi no culto. E o palhaço foi no culto, ouviu a pregação, as músicas. E aí, durante aquela semana, eles foram tomar um café. E aí o pastor abriu o coração pro palhaço. Disse, eu tô muito insatisfeito, tô triste, cara. As pessoas não querem Deus. As pessoas não querem o evangelho. As pessoas não querem a verdade. As pessoas, sempre as pessoas. E aí o palhaço foi profeta. Porque o palhaço virou pro pastor e falou o seguinte, olha, há uma diferença entre mim e você. Eu conto piada, mas eu conto com convicção e com alegria. E as pessoas se envolvem comigo, porque o mundo já é de dores. Então, minha missão é fazer as pessoas sorrirem. Você é portador da melhor notícia do mundo. Você é portador do evangelho, as boas novas. Só que a forma que você transmite parece que é um castigo. Parece que é uma dor. Não combina a mensagem com que você prega com o seu olhar, com sua entonação de voz, com a sua postura. Parece que você está pregando a má nova e não a boa nova. E aí a lição da história é que o evangelho não combina com uma imagem carrancuda ou com uma personalidade carrancuda. Inclusive, algumas pessoas, elas tecem uma espiritualidade em cima da tristeza. Né? Olha que loucura, parece que nós vivemos uma experiência mais sobrenatural, mais espiritual, quando a gente está chorando. E não é verdade. Poxa, a Bíblia fala que no céu não vai ter choro, que não vai ter lágrima, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E eu acredito que o Evangelho é o lenço que enxuga a lágrima. Eu acredito que o Evangelho produz alegria, inclusive alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. E quem está diante dos anjos? Eu acredito que é o próprio Deus. Então o próprio Deus se alegra, o fruto do Espírito é alegria. Então, cara, a gente tem muito motivo para se alegrar, muito mesmo, muito. Motivos transcendentais, motivos da eternidade, motivos espirituais, motivos cristãos, mas motivos comuns, não é? Como falar, tocar, sentir, respirar, não é? Todos nós temos muitas coisas para agradecer e para celebrar. A vida é uma grande celebração. E 10 anos, né, de Saron, muita gente sai sorrindo, alegre. Essa alegria lá é contagiante com quem lidera junto contigo lá? Olha só, e aí que está a beleza da vida. A Bíblia fala que é para se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram, não é? Então, eu penso que essa é a dinâmica saudável. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar, não é? Mas, eu pergunto para você, os dias de sol são mais ou os dias de chuva são mais? De sol, né? Com certeza.
A vida é feita mais de riso, mais de alegria, mais de celebração, mas também tem os dias de chuva, não é? Então ninguém ri o tempo todo, ninguém celebra o tempo todo. E na liderança também acontece a mesma coisa, não é? Tem momentos que são brilhosos, coloridos, mas tem momentos que são opacos, não é? São cinzas. A vida é assim, né? Mas a gente precisa respeitar os tempos e viver com leveza. E nesse momento cinzento, como que você procura o sol? Como que você consegue trazer o sol de volta? Rapaz, é uma boa pergunta. Mas eu penso que quando dá vontade de chorar, a gente tem que chorar. Quando a gente tem que estar bravo, a gente também tem que falar, não é? A gente tem que ser verdadeiro sem ser grosseiro, não é? A gente tem que agir com misericórdia com o outro e, às vezes, principalmente, com a gente mesmo, não é? Às vezes a gente impõe muitas coisas e rola uma hipocrisia da nossa parte, né? Então eu penso que tá mal, respeita, né? Eu penso que às vezes se isolar faz bem, né? Fica quieto, né? Você não tá bem? Você não tem que ser grosseiro com as pessoas, fica na sua, né? Espera o seu momento de falar e vida que segue. Muito bem. Vamos entrar agora, falar um pouquinho sobre o Natal. Então, é Natal. É Natal. Como diria Dona Simone. Bom demais, bom demais. Eu, assim, quando eu pensei em gravar sobre o Natal, né? A gente sempre... O ano passado, meu pastor esteve aqui com a gente, né? Meu querido pastor Vitor, um grande abraço. Abraço, pastor Vitor. Que honra estar aqui nessa mesma data, hein? E a gente falou sobre vários assuntos, né? E a gente volta a abordar o mesmo assunto, né? E às vezes a gente tem algumas coisas que vêm, tipo, que essa data não é uma data, porque essa data é comercial, que não sei o quê, pá, e tal. E, no geral, no meu conceito, tem a importância do nascimento de Jesus, né? E esse renascimento nas pessoas, em cada ser humano, sendo transformado, né? Então, eu gostaria, assim, que o senhor já iniciasse, assim, pegando um pouco dessa parte meio que polêmica, mas depois a gente encaixar na parte mais espiritual da coisa. Nós somos bem seletivos, religiosos e hipócritas, a verdade é essa. Por muito tempo, a igreja protestante, ela bateu o São Nicolau. Não bota a árvore de Natal na sua casa, a árvore vem lá de Nimrod, cada bolinha ali significa uma coisa. São Nicolau é isso, o Natal é uma festa pagã ao Deus Sol. Cara, são muitas informações diversas, sem fundamento histórico sólido, e que mais produz divisão do que resultado. Tua esposa casou de branco? Casou. De onde que vem essa cultura? Tu usou gravata no casamento? Usei. De onde que veio a gravata? E aí a gente teria mais um monte de coisa para falar que a gente não lida, que a gente não tem problema nenhum. A gente parece que engole o camelo e cospe a mosca. E por trás disso tem coisas... Mas só que a gente foi lá e redimiu tudo. A gente foi lá e ressignificou todas as coisas, não é? E aí eu penso que essa ressignificação de uma data para o sentido cristão, cara, o Natal é uma festa cristã. Pode botar o Papai Noel, pode fazer o que quiser fazer, não tem jeito, cara. A luz vai brilhar, Cristo vai vir ao mundo, Cristo vai ser anunciado, então a gente tem que redimir essa data. Eu sei, eu cortar um pouco até da sua fala, que eu lembro, você falou do paletó e da gravata e não sei o que e tal. Eu lembro que teve época aí que se o irmãozinho chegasse para pregar, né, numa igreja, sem terno, ele não pregava de jeito nenhum. Tá doido? Literalmente. Olha quanta bizarrice que a gente viveu, né? A gente acaba fazendo bizarrice o tempo todo. Você quer ver uma coisa? Cara, passou um vento no Brasil. O cara vai lá, pega um texto da Bíblia. Jesus está voltando. Faz uma escatologia
de fundo de quintal ali a partir de um fenômeno natural, não é? E aí nós temos várias explicações. Eu pergunto, terremoto começou agora, maremoto começou agora, ventos começaram agora, isso sempre existiu desde que o pecado entrou no mundo? Puxa, então assim, algumas pessoas ficam fazendo previsões sobre a vinda de Cristo, faz uma escatologia até ruim muitas vezes, não olhando para o texto sagrado, mas olhando para as circunstâncias, não é? O próprio Jesus Cristo disse que isso era um princípio das dores, eram os sinais, mas que isso ainda não era o fim. Não é? Ele não datou a sua vinda, algumas pessoas acabam entrando, então a gente está o tempo todo fazendo resoluções equivocadas sobre assuntos que poderiam ser redimidos, aproveitados, não é? De forma sadia, para a gente tratar disso com equilíbrio, com maturidade, com sobriedade. Sobre essa questão até da volta de Jesus, eu costumo assim, cara, vamos viver Cristo. Olha só, vamos ficar preocupado com... Ele não falou ano que vem, não, gente. Kozak, você é pré, você é mid, você é pós. Você precisa ter uma definição clara. Então, tudo bem, é pessoal, é a sua interpretação do texto, a sua comunidade interpreta como, tá tudo jóia. Só que quem crê que Jesus Cristo volta antes, no meio ou depois, todo mundo tem um ponto comum. Todo mundo acredita na volta de Cristo. E eu penso, eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que ele disse: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em tudo é caridade. Então, peguei até uma fala de um santo servo do Senhor, um padre, né, para falar que a gente precisa se ater àquilo que é ponto central, comum, e se unir, em vez de ficar tocando em pontos divergentes para a gente debater e discutir, e não agregar unidade ao corpo de Cristo. Né? Vivemos uma sociedade polarizada, onde cada vez mais o que dá ibope é polêmica, é briga, é discussão, e isso enviesou politicamente, e parece que os pastores têm que atacar outras denominações, a igreja evangélica tem que atacar a igreja católica e vice-versa, né? Eles dizem que a fé é verdadeira católica, os evangélicos acusam daqui. Sabe, a gente precisa parar com isso, a gente precisa voltar a Cristo. Precisamos voltar ao Evangelho, à simplicidade de Cristo e construir pontes. Então, me responda, qual a importância do nascimento de Jesus para essa geração, para gerações que já se passaram? Ai, cara, nós estamos falando de o maior avivamento de toda a história. Amamos falar sobre operações de avivamento. Dr. Billy Graham disse que a obra mais gloriosa não foi quando desse universo, a coisa mais brilhante, não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando Deus pisou na terra. E o que é belo é que a humilhação de Cristo não está na cruz, está na encarnação. Porque sendo Deus se fez homem. Agora você imagina um Deus bebê, não é? O Deus encarnado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A teologia lucana, o Evangelho de Lucas, não é, que é o Evangelho pentecostal, porque ele narra o Espírito Santo em vários momentos, né? É o único que fala sobre o nascimento virginal. Ele fala que o Espírito te cobrirá, né? O ente que você vai gerar vai ser do Espírito, né? E Lucas está o tempo todo. Fala, inclusive, quando Jesus orava no batismo, o Espírito veio. O encontro de Isabel e Maria, o Espírito ali. Então nós somos no maior advento de todos os tempos. O Filho de Deus veio ao mundo, Deus veio ao mundo. Então qual a importância do Natal? Natal é o dia de celebrar a salvação. É o dia de celebrar o nascimento do Salvador. Não é? Mas essa não é a data que Jesus nasceu. E daí? Não tem problema. Porque a gente celebra o fato de Cristo ter nascido. E olha, a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha, o universo, o mundo para. Os países celebram o nascimento de Jesus, o Salvador. Então, isso é glorioso, isso é maravilhoso. E, sabe, é um tempo que remonta a todas as coisas. Sua família faz ceia de Natal? Costuma a galera ir lá em casa porque dia 24 é meu aniversário, né? É mesmo? Tu nasceu com Jesus, cara.
Dia 24 a galera costuma dar uma passadinha lá em casa. Que isso, que legal. Mas olha só, eu tenho certeza que se não fosse seu aniversário, ou antes de você, a família provavelmente já se reúne. Sim. Como é poderoso. É uma cultura, cara, muito bacana. Tem famílias que se reúnem no dia 24 pro dia 25, passam a noite junto. Tem outros que no dia 25 eles almoçam junto. Cara, é uma cultura saudável, não é? É uma cultura que valoriza a família, que junta o povo. E por que não é? Falarmos de Jesus, falarmos sobre a obra de Jesus, sobre o perdão que Jesus nos deu na cruz, não é? A gente já no Natal já está falando de Páscoa, não é? A gente já aproveita o Natal para celebrar Cristo, e daqui a pouco chega a Páscoa e a gente tem que celebrar a Páscoa também, não é? Em vez de a gente perder tempo agredindo o coelho, a gente compra chocolate pro teu filho, vai celebrar a vida. E vai celebrar também. O nascimento de Jesus, ele marca a divisão dos tempos, né? Isso é muito glorioso. Redefiniu o calendário, né, cara? Poderoso isso, né? Cara. E, não acredito, mas você vive 2025, né? Porque Jesus nasceu. Exato. E é a partir disso aí, irmão. Mudou tudo, cara. Mudou a história da humanidade em todos os sentidos. Então, eu gosto do dia da apresentação de Jesus, né? Simeão falou assim, posso morrer. Despede o teu servo em paz. Porque eu já vi a salvação. Cara, era só um bebê. Mas ele olhou para um bebê e espiritualmente, por divina revelação, ele sabia que estava diante dele o Salvador do universo. E aquele ancião falou, posso morrer em paz. Eu vi o Salvador, né? Então ele olha para um bebê, né? E ele já vê a salvação, né? Isso é glorioso demais. Agora, dentro da denominação que você pertence, né? Que é a Assembleia de Deus, de certa forma, né? Sim. Que tem a raiz Assembleia de Deus. Como que é essa cultura do Natal na igreja? A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja nova, né? Ela comemorou há poucos anos seu primeiro centenário. E ela, para a glória de Deus, vem sofrendo mutações, mudanças positivas, não é? E eu glorifico a Deus porque a gente anda tendo acesso a muita literatura, não é? E pentecostal vem sendo desenvolvida, carismática, também reformada. E esse diálogo vai trazendo amadurecimento. Então, na minha denominação, muita coisa foi dada para o diabo, foi demonizada, não é? Só que o evangelho é poderoso. Por mais que o homem tente demonizar as coisas, o evangelho é redentivo. Então, as coisas vêm se redefinindo. Por exemplo, na comunidade onde eu participo, nós não temos problema nenhum quanto à celebração natalina, quanto a você ter uma árvore de Natal, luz de Natal, ceia de Natal. Não, isso é maravilhoso, cara. Presente? Isso é bom demais. Presente é problema. Quando que presente é um problema? Eu falo pra você, a pessoa está muito perturbada, né, cara? Para criar um problema num presente. Inclusive, tô aí. Faz até algumas pessoas tirarem o escorpião do bolso, né? Porque não dá presente nunca, né? Cara, olha que coisa boa. Para quem tem um comércio, é uma das melhores datas do ano. Porque o pessoal vai gastar o 13º, vão aproveitar o 13º. O pessoal vai sair de férias, é férias escolar. O pessoal vai viajar, vai viver. Tem um amigo meu que vai para Vitória em janeiro. Eita agora! A Elsa vai gastar tudo, né, Elsa? Nossa diretora hoje aí, ó, vai gastar todo o 13º dela com presentes. Meu Deus, olha lá. Será que vai chegar algum presente lá? Eu vou fazer aniversário, hein, Elsa? Eita, nós. Uma visão mais teológica, tem Armínio? Tem Armínio, tem Calvino. Como que esses caras pensavam sobre essa questão do Natal? Então, vamos um pouco atrás, Lutero, cara, já celebrava o Natal, o Reformador, não é? E aí nós temos vários relatos
de reformadores que Martin Bucer, né, fazia árvore de Natal, juntava a família e pregava Cristo para todo mundo, não é? Se eu não me engano, Jonathan Edwards também, não é? Cara, é uma cultura boa, é uma cultura cristã, e até quem não é cristão celebra o Natal. Agora, como que o senhor vê a experiência, tem o nascimento de Jesus, e Jesus nasceu em uma pessoa? Maravilhoso. Então, Natal deixa de ser uma data no calendário e passa a ser uma experiência, não é? A experiência do novo nascimento. O Natal, não é? O dia do nascimento, não é? Inclusive, Natal vem de natalidade, né? Da sua data de nascimento. O novo nascimento é a porta de entrada no reino dos céus. Inclusive, Jesus conversou com um príncipe, um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos. Pensa num homem moralmente equilibrado, né? Um homem respeitado pela comunidade, um homem justo, honesto, um homem que era um estudioso das Sagradas Escrituras, dominava o conhecimento bíblico da sua época, a Torá, mas ele não tinha nascido de novo, né? Jesus se encontrou com ele e disse para ele, necessário é nascer de novo. Tu precisa do Natal, né? Por quê? Não é porque Cristo nasceu que todo mundo nasceu de novo. Cristo nasceu, temos o Salvador. Mas agora a experiência do novo nascimento, essa experiência de fé, essa experiência mística, está na economia de Deus e nós precisamos orar por isso, não é? Para que haja, de fato, um novo nascimento, que vai para além de decorar textos, canções, pertencer a uma denominação, vai para além de mergulhar na água do batismo ou batizar por aspersão, porque, embora essas práticas testemunhem o novo nascimento, isso não significa que, fazendo essas práticas, nós nascemos de novo. O novo nascimento é uma obra mística no coração do crente. Agora, muitas pessoas elas se reúnem também, elas ficam esperando, de repente, essa data para festejar, mas festejar muitas das vezes entre aspas. Como que o senhor faria esse convite para essas pessoas comemorarem realmente Jesus, do que se embriagarem a todo vapor, né? Sair por aí fazendo coisas que não devem, porque temos isso também, né? Eu acho que a gente deve celebrar o Natal, né? Mas, né, essa causalidade eu acho que não é legal, né? Não é interessante. Olha, a diferença do remédio para o veneno está na dosagem, né? E muitas pessoas, elas acabam extrapolando, não há equilíbrio, não é? E as comemorações, elas acabam potencializando esse desequilíbrio, não é? Exemplo, essa época é uma época que a maioria das pessoas estão com um dinheirinho a mais. Algumas pessoas se endividam, né? Por quê? Porque elas se embriagam com o fato de ter um pouquinho a mais e acabam indo além do que deveriam, não é? E aí nós temos várias comidas gostosas. Nós acabamos comendo demais. Tem gente que já compra o sal de fruta, já vai preparado. E a mesma coisa acontece para aquelas coisas que roubam a lucidez, não é? Que são tão pecado quanto as outras coisas, mas com consequências diferentes, não é? Comer demais, desordeiramente, faz mal para a própria pessoa, não é? Agora, a pessoa que se embriaga, ela acaba colocando a vida da sua própria família em risco. Ela faz mal para si, mas ela também faz mal para outros. E aí a festa se torna em tragédia. Brigas, discussões, o Natal perde seu sentido. O senhor falou algo interessante, eu gostaria de saber se o senhor às vezes dá uma espécie de conselho, né, para a sua igreja, né, de ter consciência, né,
com a questão, você vem os 13º, vem as coisas e tal, mas ter a consciência de gastar, mas não gastar com... A gente tem um problema de educação financeira generalizado, não é? Inclusive, a gente precisava de uma reforma na educação para ensinar a gente a lidar mais com isso, né? A gente está sempre querendo ganhar mais, mas não temos uma boa gestão, não é, para administrar com aquilo que temos. Os antigos parece que lidavam melhor que com isso, não parece? Com certeza, com certeza. E assim, não eram formados, tá? É porque... A minha mãe, por exemplo, ela fez a 3ª série. Rapaz, minha mãe administra o dinheiro. Rapaz, parece que ela tem faculdade e doutorado, irmão. Uau! Próspera. Rapaz, é diferente, sabe? Incrível, incrível. E aí o que acontece? Isso se dá também porque nascemos em uma geração, cara, de muito entretenimento, de muita comercialização e, cara, e de uma multiplicidade de coisas absurda, né? Então hoje as pessoas estão sem dinheiro, não é pelo essencial, não, é pelo supérfluo, né? Tem um livro chamado Nova Liderança, esqueci o autor agora, e ele até fala sobre a igreja como uma quitanda e a igreja como um hipermercado, né? Cara, nesse livro é ilustrado a quitanda como a lojinha onde o proprietário conhecia cada um dos seus clientes pelo nome. Chegava lá o Kozaka, e aí, como é que tá seu pai? Perguntava o nome, tua mãe, seus irmãos não estão sumidos aqui, né? Você ia lá, comprava sem dinheiro, levava o fubá, levava a linguiça, tinha muitos, levava o baré. Baré. Né? Pastor, já vi gente quase ser excluído da igreja por causa de baré, tá? Olha que loucura. Foi confundido. Os irmãos fofoqueiros, sabe? Nossa. Misericórdia. Então, e aí você migra, vai para um hipermercado. Quem que é o dono? Você não conhece. Ele te conhece? Não. Ali não quer saber nada. Ali é só uma relação comercial, né? E lá no mercado, cara, você não vai pela sua necessidade. Você vai pelo supérfluo. A prateleira tá cheia de coisas que você não precisa, né? Mas que é legal, né? Que é legal. E aí os antigos, eles não vão pelo que é legal. Eles sempre focavam no que era essencial, no que era necessário. Eu preciso disso? Então não vou comprar. Então hoje a gente vai comprando em muitas coisas que não são essenciais, não é? E aí a gente faz de uma data tão especial como o Natal, acaba se tornando uma data que vai gerar problemas pro resto do ano. Janeiro chega, aquela conta enorme, cartão todo entupido. Janeiro, fevereiro, aí que são datas de férias. Aí logo vem, né, as crianças pra aula e tal, aí tem que comprar material escolar, mas já tá em dívida do Natal. Cara, isso é tão absurdo, porque, não sei você, mas a maioria das pessoas muda de humor quando estão com problema financeiro. E aí já não produz a mesma coisa, Kozaka. E aí o casamento já não é a mesma coisa. Aí a relação com os filhos já não é a mesma coisa. Cara, por quê? Porque não é bom dever. Não é bom passar arroz financeiro. E aí nós vamos para outros casos e outros casos. As pessoas focam no supérfluo e acabam esquecendo o que é essencial. Pastor, vamos voltar um pouquinho aqui na questão do Natal. Se Jesus nascesse hoje, ele precisaria de... né, a mãe e o pai precisaria, né, de se esconder, né, sair de uma localização para outra. Ele teria que nascer, de repente, num lugar tão humilde porque faltava um lugar acolhedor para recebê-lo. Como que o senhor vê? Se Jesus nascesse hoje, qual é a visão do senhor? Então, cara, esse espelho bíblico, né? Isso acontece nos dias de Moisés, não é? Acontece nos dias de Jesus. E não tem como negar a parte mística da fé,
né? E também a intencionalidade dos escritores bíblicos, como Mateus, né? Mateus narra isso de maneira muito peculiar. Inclusive, na genealogia de Mateus, o avô de Jesus chamava, sabe como? Jacó. O pai de Jesus chamava como? José. E como que ele soube que ele ia ter que fugir dali? Com Jesus. Através de um sonho. E lá atrás, Jacó também teve um filho que chamava José. E como ele ia salvar o mundo? A partir de um sonho, né? Então, assim, Mateus está escrevendo para o povo judeu, remontando toda essa ideia, não é? Do Antigo Testamento. Isso vai acontecer de novo, ó, isso vai acontecer de novo. Está remontando a um espelho bíblico ali, né? Inclusive na Bíblia acontece muito isso, né? E eu acredito sim que haveria sim alguma maneira de tentar abafar a semente, de tentar impedir um propósito de Deus, né? Como foi com o próprio Moisés, mas é hilário, né? Porque o Moisés foi para dentro da casa do faraó, né? Isso foi demais, isso foi. Poxa, parece que é até Deus pregando uma peça em faraó, né? Vou te mostrar que você não sabe de nada. O libertador do povo vai morar dentro da tua casa. Tu vai alimentar ele, vai comprar as roupas dele, vai dar instrução para ele, vai ensinar ele, né? E daqui a pouco sai dali, vive 40 anos no deserto e aos 80 anos se torna um libertador. Mas muitas crianças morreram nos dias de Moisés. E a mesma coisa acontece nos dias de Jesus, né? E eu penso que, sim, eu acredito que haveria, sim, uma tentativa de matar o Salvador. Jesus, as pessoas têm recebido Jesus genuinamente ou de uma forma meio superficial? Como que você vê essa geração de hoje? Rapaz, é tão desafiador falar nisso. Tem muita conversão nominal, temporária. Sim, tem muita, não é? Mas eu não tenho esse termômetro. Mas Jesus disse, uma vez ele falou sobre falsos profetas, né? Talvez não seja o melhor texto, mas isso pode se aplicar. Que é pelos frutos que nós conhecemos uma árvore, não é? Então, só nós olharmos para a nação brasileira, uma nação que tem aí 40%, talvez mais, de evangélicos, e é uma nação altamente corrupta, uma nação violenta, uma nação com muitos desafios morais, né? Então, talvez isso seja fruto de uma conversão nominal. Jesus não é superficial, mas existe uma superficialidade em algumas pessoas que o recebem. Com certeza. Porque, Cosaco, o que acontece é o seguinte: a pessoa foi para a igreja, aprendeu as músicas, gravou alguns versículos bíblicos, ele é cristão. Não é? O senso comum, nós aprendemos a o olhar como cristão. Só que a Bíblia fala para produzir frutos dignos de arrependimento. E, Gozaca, é pelo fruto que a gente conhece, não é? Não é pela oratória, não é pelo dom, não é pelo talento. É o fruto, não é? A maior urgência da humanidade é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. É a nossa maior urgência, não é? E nós precisamos disso de forma desesperada, né? Rápida, urgente. Não que Deus esteja com pressa, mas a humanidade precisa. Como que o senhor vê essa questão das pessoas que recebem Cristo? De alguma forma eu vejo que muitas das vezes passam por alguma situação dentro da igreja, né? Até coisa pessoal das pessoas, né? E depois se tornam a igreja Cristo em casa. Tem gente até que tem desenvolvido conteúdo, embasamentos, não sei de onde está surgindo e tal. Então, Frank Viola, que é um escritor americano, talvez ele seja um dos pais desse movimento que cresce muito. Também existem pessoas
que estão desenvolvendo teologia e artigos que combatem essa teologia, e nós vamos encontrar muito embasamento para combater os chamados desigrejados, Cristo em casa, mas também nós não podemos negar que nós temos dificuldades de relacionamento. Né? Isso não é novo. Né? Os problemas interpessoais estão o tempo todo. Tem gente que não conversa com a própria família. Vai para a igreja, nossa, encontrei uma família. Até tem um problema. Né? E aí, quando ele tem um problema, ele reproduz na comunidade de fé o que ele fez na família dele. Ele vai abandonar. Então, são conversões emocionais, não é? Então, elas serão passageiras. Não posso negar que muitas pessoas, de fato, se afeiçoam a Cristo, se convertem e talvez não consigam congregar. Não dou apoio porque isso não está certo, biblicamente está errado. Isso é egoísmo. É egoísmo. Porque se eu tenho a revelação do Evangelho, né? Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Se eu encontrei onde tem pão, tem que levar para o outro também, ué. Então o Evangelho, ele deve ser partilhado. E a comunidade de fé é um ambiente saudável para fazer isso. Não devemos deusificar a igreja, mas também não devemos coisificar e nem demonizar. É lógico que a gente, até se falando de Brasil, nós temos algumas comunidades que, infelizmente, elas deixam a desejar. Mas, por outro lado, eu vejo que esse afastamento, ele é muito perigoso, né? Eu falo até o afastamento da pessoa de não conseguir viver em comunidade. Nós estamos passando aí pelo mal do século, né? Ansiedade, depressão, né? Pessoas jovens, 15, 18 anos. Crianças, né? Antigamente tinha isso. Não, a gente ficava doido para ir para a igreja, andava não sei quantos... E olha que coisa interessante. Cara, novamente, o essencial e o supérfluo vem na conversa. Porque nós somos de uma geração de muito entretenimento. Cosaca, quando veio a fita cassete, lembra dessa sensação? Que embolava tudo? Meu Deus! Depois veio o DVD. Meu Jesus! O pendrive! Teve um que durou pouco tempo, né? Que a gente que usa computador, né? Aí tinha um disquete, né? Aí depois veio um tal de zip. Esse zip eu acho que não durou nem um ano, cara. Mas, nossa, o zip! Poderoso! Exato. Então, muitas mudanças. Hoje as pessoas, elas assistem filmes, jogos, séries, novelas. Cara, ela tem uma infinitude de coisas para ficar ali isolada, né? É muito entretenimento. Hoje nós temos um polo gastronômico absurdo, né? Então a nossa cultura, os nossos hobbies, eles aumentaram consideravelmente. Houve um tempo que nós não tínhamos isso. O que nós tínhamos para ir? A igreja. A igreja. Então era culto segunda, quarta e sexta. O que aconteceu com o povo? O povo ia. Conhece uma igreja hoje que tem culto segunda, quarta e sexta? Até conheço, mas não enche não. Não vai. É. Não vai. Por quê? Porque não é porque o povo não gosta, não. É porque hoje, número 1, nós temos muitas outras ocupações. Mas tem outra questão também. Enche também, tá? Tem alguns lugares que enche, tá? Mas eu não sei se é a questão do povo brasileiro, né? O povo gosta do místico, tá? O nosso povo é um povo regado de fé. Ele gosta. O cara muitas das vezes usa hipnose, usa psicanálise, etc, dentro de uma reunião dessa, e esse povo vai lá. Agora, se um pastor vai lá e falar assim,
que Jesus quer te salvar, que você tá errado, que você precisa se consertar nisso e naquilo. Ele não quer saber, não. Então, novamente eu disse, né? O problema talvez não seja no que nós estamos passando, mas no como. Uhum. Né? E a gente precisa trabalhar essas ferramentas. Nós temos muita gente boa fazendo um bom trabalho e tendo resultados, expressões numéricas, né? E outras pessoas não, né? Estão fazendo um bom trabalho e talvez não tenham uma expressão numérica, e tá tudo bem. Toda igreja tem que ter 4.000 pessoas, 2.000 pessoas. Em Cachoeira não tem nenhuma que tem 2.000 pessoas, né? Somos uma cidade de 180 mil habitantes, nós não temos uma igreja, acho que não tem uma igreja que tem uma frequência de 1.000 pessoas no domingo. Não é nem católica e nem evangélica. A nossa cidade tem pique de interior. As igrejas são menores, as pessoas gostam de se relacionar, não é? E eu gosto disso na nossa cidade, tá? Particularmente, eu acho isso muito bonito aqui e saudável pra gente. Então, a gente tem, assim, muitos desafios. Agora, a gente não pode deixar de congregar. Isso é importante para nós. Isso é saudável. Então, hoje nós temos uma gama de entretenimento. E isso acaba nos possibilitando. Olha, se tiver culto na sua igreja, todo dia você vai? Todo dia não tem como. Não tem como. Quantas vezes na semana você malha? Eu malho todos os dias. Cuidado. E aí, tipo, você tá cuidando do seu corpo. Você entende que você precisa ir todos os dias lá. Agora, você não precisa ir na igreja todo dia para cuidar do seu espiritual. Uhum. Não é? Que o espiritual é 24 horas, né, irmão? Exato. Mas beleza. Além dos 24 horas, você tem que ter um momento específico todos os dias. Assim como para cuidar do corpo, tem que parar para cuidar da alma, cuidar da fé. Tem que ter tempo de devoção, tem que ter tempo de leitura bíblica, tem que ter tempo para a palavra. E aí eu enxergo o maior problema hoje. Por quê? Porque os resultados, a falta de resultado que a gente vê hoje é porque a gente fracassa na devoção, né? Cara, você malhou brutalmente. Você vai comer qualquer coisa depois que você sai da academia? Lógico que não. Cara, você regra o dia inteiro, porque você sabe o quanto custou pela manhã. E aí você... Cara, um crente que tem uma vida devocional saudável, que anda com Cristo, ele anda vigilante o tempo todo, né? E eu penso que isso desemboca na igreja, né? Os nossos filhos precisam ver a gente com Jesus. Sim, sim, sim. E a gente gera Jesus nos nossos filhos. Sim, né? Com certeza. E eu penso que a bênção do novo nascimento, embora seja uma obra instantânea, a obra da conversão é uma obra gerada. Então, voltando ao ponto do Natal, como que nós geramos Cristo? Né? Pelo Espírito, mediante uma vida de devoção. É diário, meu amigo. É todo dia. Cristo vai sendo gerado. Nasci de novo, e agora? Cristo vai sendo formado. Não é? Cristo vai, e aí você vai amadurecendo espiritualmente, vai crescendo. E aí nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Né? Com esse auxílio do Espírito Santo, né? Porque se a gente estiver ligado e conectado, as coisas funcionam redondinho, tá? A gente vai ter aflições, vai ter problemas? Vai ter. Nós estamos no mundo aqui, né? Só que eu vejo que com Cristo, até de ter uma música antiga, né? Com Cristo no barco, vai tudo bem, né? E realmente vai tudo bem, né? Nós vamos ter capacidade de enfrentar algumas lutas, algumas adversidades com maior facilidade. Jesus nos direcionando, né? Olha, você vai passar por ali, cuidado. Pode passar, mas cuidado. Mas agora você vai sem Jesus. Você vai de qualquer jeito. E aí, meu filho, o bandão come solto. Tem uma frase que eu acho muito bacana. Um homem pode viver sem Jesus? Faça essa pergunta. Eu acho que não deve, né? Mas ele pode, né? Pode. E o problema não está só em viver uma vida sem Jesus, mas em morrer sem ele.
né? Porque muitas pessoas talvez tenham até sucesso, realização, fama, poder, dinheiro, e elas nunca prezaram uma vida com Deus. Talvez sejam pessoas éticas, morais, admiráveis, não é? É possível, Cosaco, ter isso tudo sem Cristo? É possível. É possível sim, porque Deus colocou beleza na humanidade. Não tem só coisa ruim, não. Tem coisa bela no ser humano. Mas o grande problema não é apenas viver sem Cristo. Isso é um problema. Mas o maior de todos é morrer sem Ele. Sim. Não é porque Cristo veio para dar salvação ao homem. Né? Cristo é o Salvador. E esse plano de salvação ele pode chegar a qualquer momento, né? Que chegue quanto antes possível. A experiência, o cara pode até viver uma vida muito bela, né? Mas acho que viver com Jesus é sensacional. Tem uma música da harpa cristã que ela fala assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas eu irei ao lar. Qual que é a ideia? Passarinhos, belas flores. Tem coisas bonitas nesse mundo, cara. E eles querem, essas coisas me encantam. E aí, em um dado momento, eu fico tão terreno, que eu esqueço que além das nuvens existe um céu. É, verdade. Meu pastor, nós estamos chegando aí, finalzinho, né? O tempo passa, né? Um papo legal, gostoso. Acho que a gente poderia estar conversando muito mais tempo aqui, né? Porque a gente fala e vai, né? Papo, né? Bom demais. Papo é bom demais e tal. A nossa audiência já está acostumada aí 1h10, né? Não, bom demais. Senão a galera começa a ir embora, apesar de que, né, o pastor Alex, eu acho que tá todo mundo aí, né, ligadinho aqui. E eu quero, né, te agradecer muito por aceitar o convite, né, nesse momento especial, pra gente fechar o ano aí, né, com chave de ouro, né, com o penúltimo episódio do ano, com o pastor Alex, né. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, de esperança, né, uma mensagem de Jesus, né, para as pessoas que estão em casa, ou de repente até mesmo um alô para a congregação local. Fique à vontade, essa câmera aqui é toda sua. Então, Kozak, primeiro eu quero te agradecer, brother, por esse papo tão proveitoso. Que Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Deus abençoe a nossa diretora aqui. Deus abençoe todos os parceiros aí do Plano 7, que o Senhor abençoe cada um de vocês. A mensagem que eu quero deixar para cada um de nós, para esse Natal, é uma mensagem que há de em meu coração há algum tempo. Maria era só uma jovem, uma moça começando a vida, e estava noiva, estava prometida em casamento. E ela não esperava, porque ela não tinha onisciência. Ela não era uma mulher perfeita, ela era pecadora, né? Mas uma mulher abençoada por Deus. Ela não esperava que ela ia ser a mãe daquele que traria tão gloriosa salvação ao mundo. Por outro lado, ela tinha uma prima, Isabel, já era uma velhinha, estéril, e ela queria muito em toda a sua vida ter tido um filho, e ela orou muito por isso. E lá na sua velhice Deus fez um milagre, ela engravidou. Ela engravidou de João Batista. Parece-me que para Maria as coisas estão acontecendo antecipadamente, antes da hora. E parece-me que para Isabel as coisas estão acontecendo depois da hora. E a gente tem essa impressão, às vezes, que algumas coisas são prematuras e outras coisas estão demorando demais.
E a gente muitas vezes é pego pela ansiedade ou pela frustração. Mas a verdade é que Jesus veio na hora certa. E João também veio na hora certa. E a mensagem que eu quero deixar para você nesse Natal é que as coisas irão acontecer no tempo de Deus e não no nosso. Cristo vem na hora certa. Ele fala, faz, opera na hora exata. Nós não precisamos ser dominados pela ansiedade e nem paralisados pela frustração. Vamos respeitar o tempo de Deus. Vamos viver a vida. E no final da história de Maria e Isabel, ambas cantaram. E você vai cantar também. Que Deus abençoe sua vida. Um Feliz Natal. Obrigadão, pastor. Tamo junto. Gente, a gente está chegando aí no finalzinho, né? Nosso podcast. Eu quero te convidar, né? Para estar deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando aí para o máximo de pessoa. Saron, galera da Saron aí, ó. Vamos compartilhar o homem aí, tá? O líder aí de vocês, hein? Vamos apoiar aí o nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais vidas. E eu agradeço a vocês que acompanharam a gente até agora. E agora a gente vai ficar com a música, né? Um pedacinho de uma música que o pastor deixou pra gente aqui. E mais uma vez, muito obrigado, pastor Alex. Tamo junto, que Deus abençoe. Boa noite, gente, e um Feliz Natal. Então é Natal, que Deus abençoe sua vida, porque Jesus é o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me encontrou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, te adoramos. Te adoramos.